Meu nome é Bailey, tenho 28 anos, e a noite em que minha empresa comemorou minha maior conquista no campo da inteligência artificial foi também o momento em que descobri uma verdade dolorosa: minha própria família nunca me valorizou de verdade. Eu estava no palco do Centro de Convenções de Nashville, ouvindo os aplausos de centenas de profissionais da tecnologia, mas meu olhar permanecia preso à primeira fila. Os lugares VIP reservados para meus pais e minha irmã estavam completamente vazios. Eles não apenas perderam o momento mais importante da minha carreira, eles decidiram ignorá-lo de propósito. Horas antes, eles haviam colocado meu convite oficial de lado para sair e jantar no Continental, um restaurante sofisticado onde estavam comemorando mais uma conquista da minha irmã. As últimas palavras que ouvi deles ainda ecoavam na minha cabeça: nós nunca vamos aparecer ao seu lado em um lugar desses. Você envergonha a família. Eles me chamaram de fracasso, de vergonha, como se todo o meu esforço não significasse nada. Mas eles não sabiam que eu tinha convidado outra pessoa para ocupar aquele lugar vazio na plateia, minha tia. E muito menos imaginavam que, durante a transmissão ao vivo, nosso CEO faria um anúncio que mudaria completamente a vida de alguém sentado exatamente naquela cadeira que eles abandonaram. Uma hora depois do fim da cerimônia, enquanto eu estava dentro do meu carro estacionado em uma estrada silenciosa, meu celular começou a acender sem parar. Eram dezenas de chamadas perdidas dos meus pais e mensagens desesperadas pedindo que eu respondesse. Mas junto com o desespero deles veio algo que eu nunca tinha recebido antes: arrependimento. Às vezes, quando você passa anos tentando conquistar o amor de pessoas que só sabem te machucar, o maior ato de proteção é simplesmente escolher o silêncio. Nos últimos 5 anos, minha mesa de trabalho praticamente virou minha casa. Eu troquei uma vida normal pela carreira de engenheira de software naquela empresa. Passei incontáveis noites dormindo em um pequeno sofá da sala de descanso, usando meu casaco como cobertor. Guardava sopas instantâneas na gaveta da mesa e comia rapidamente enquanto encarava 2 telas cheias de códigos. Eu quase nunca fazia pausas de verdade. Passei 5 natais trabalhando enquanto o prédio inteiro ficava vazio. Meus aniversários chegavam e passavam sem bolo, sem presentes e sem qualquer comemoração. Minha única preocupação era fazer aquele projeto de inteligência artificial funcionar. Durante muitas noites, o único som ao meu redor era o barulho constante dos servidores funcionando. Enquanto eu sacrificava minha saúde e minha vida pessoal, meu telefone tocava com frequência. Mas meu pai, Scott, e minha mãe, Karen, nunca ligavam para perguntar se eu estava bem ou como estava meu trabalho. Eles ligavam apenas para dar ordens sobre dinheiro. Eles exigiam que eu transferisse grandes partes do meu salário todos os meses para a conta deles. O dinheiro que eu ganhava com tanto esforço era usado para bancar o apartamento luxuoso da minha irmã Madison no centro da cidade e até as mensalidades do clube exclusivo que ela frequentava. Para eles, minha conta bancária não era fruto do meu trabalho, era um recurso disponível para manter o estilo de vida da minha irmã. Eu aceitava tudo porque, no fundo, ainda acreditava que algum dia eles reconheceriam meu esforço e finalmente sentiriam orgulho de mim. Mas tudo chegou ao limite em uma terça-feira à tarde, durante a fase final de testes do meu projeto. Abri minha conta bancária e percebi que quase não havia mais nada disponível. Então, quando eles pediram mais $2.000 para pagar uma nova celebração do Clube de Madison, eu disse não. Expliquei que precisava daquele dinheiro para pagar meu próprio aluguel e cuidar das minhas necessidades. Poucos minutos depois, meus pais ligaram furiosos. Para eles, o problema nunca foi a falta de dinheiro. O problema era que, pela primeira vez, eu havia decidido colocar meus próprios limites. Você precisa transferir esse dinheiro agora. Meu pai falou em um tom autoritário pelo telefone. A Madison tem uma imagem pública para manter. Eu respirei fundo antes de responder: eu não posso fazer isso. Tenho minhas próprias contas e minha conta bancária está praticamente vazia. Minha mãe pegou o telefone da mão dele e começou a me atacar. Seu trabalho nem parece importante. Você fica escondida em uma sala digitando códigos que ninguém entende. Ninguém vê o que você faz. A Madison trabalha com relações públicas, ela conhece pessoas importantes e precisa parecer bem-sucedida para crescer. Você não precisa desse dinheiro para aparência. Naquele momento, eu percebi que não adiantava tentar explicar. Desliguei a chamada sem discutir mais. Menos de um mês depois, eles deixaram claro o tamanho da preferência que tinham pela minha irmã. Descobri tudo através de uma publicação nas redes sociais.
Madison estava sorrindo enquanto segurava a chave de um carro esportivo novo. Ao lado dela estavam meus pais, orgulhosos como se tivessem acabado de realizar o maior sonho da vida deles. Depois descobri a verdade: eles venderam o único veículo confiável que tinham, uma caminhonete antiga que usavam há anos. Além disso, foram ao banco e fizeram um empréstimo pessoal com juros altos. Juntaram o dinheiro da venda com o valor emprestado para comprar aquele carro para Madison. Tudo isso apenas para que ela pudesse manter uma aparência de sucesso diante dos amigos e das pessoas do círculo social dela. Enquanto isso, naquele mesmo inverno, eu caminhava até o ponto de ônibus debaixo de chuva congelante porque não tinha dinheiro para algo melhor. Minha irmã dirigia pela cidade em um carro pago com as dívidas dos meus pais e com o dinheiro que eu havia enviado durante anos. Foi naquele momento que aceitei a realidade: para minha família, eu não era uma filha. Eu era apenas uma fonte de dinheiro. E eu decidi que não aceitaria mais esse papel. Peguei meu celular, abri o aplicativo do banco e tomei uma decisão definitiva. Transferi todo o dinheiro restante para uma nova conta de poupança protegida. Removi o acesso deles às minhas informações financeiras e cancelei todas as transferências automáticas que ainda enviavam dinheiro para o aluguel da Madison. Pela primeira vez em anos, eu parei de financiar a vida de outras pessoas e comecei a cuidar do meu próprio futuro. Quando as mensagens furiosas começaram a aparecer no meu celular, exigindo explicações, eu simplesmente desliguei o aparelho e deixei ele virado para baixo na mesa. Toda a frustração, toda a mágoa e toda a raiva que eu carregava foram transformadas em combustível para o meu trabalho. Passei horas intermináveis no escritório. Escrevi milhares de linhas de código, executei testes repetidamente e corrigi cada falha que encontrava na arquitetura do sistema. Eu ajustei cada detalhe até ver a inteligência artificial processar informações em uma velocidade que nenhum modelo anterior da empresa havia alcançado. Eu parei de esperar que meus pais reconhecessem meu valor. Percebi que a única pessoa capaz de validar minha trajetória era eu mesma. Então decidi que aquele projeto de inteligência artificial seria a prova definitiva do meu talento. Finalize a versão final do software, cliquei no botão de envio e encaminhei o projeto diretamente para o conselho executivo da empresa. Naquele instante, eu sabia que não estava apenas entregando um programa. Eu estava entregando a prova de que eu nunca precisei da aprovação deles para construir meu próprio futuro. 4 dias antes da cerimônia de reconhecimento da empresa, eu dirigi até a casa dos meus pais no subúrbio. No banco do passageiro estava um envelope grosso e pesado. Dentro dele estava o convite oficial enviado pelo conselho executivo da companhia. Estacionei na entrada da casa, caminhei até a porta e entrei. Scott e Karen estavam na sala assistindo televisão como se fosse uma noite comum. Fui até o centro do ambiente sem dizer muita coisa e coloquei o envelope sobre a mesa de vidro diante deles. O papel tinha o logotipo da empresa em relevo com detalhes prateados e trazia todas as informações da cerimônia, incluindo o traje exigido para o evento. Dentro também havia 2 ingressos especiais para os assentos VIP da primeira fila, reservados exclusivamente para a família imediata da pessoa homenageada. Expliquei que a empresa iria reconhecer oficialmente a arquitetura de inteligência artificial que eu havia desenvolvido. Disse que aquela noite representava o ponto mais alto da minha carreira até então e que eu queria que eles estivessem ali para verem minha conquista de perto. Meu pai pegou o envelope, retirou o convite e olhou rapidamente para o documento. Foram poucos segundos. Em seguida, ele simplesmente jogou o papel de volta sobre a mesa. O convite deslizou pelo vidro e parou perto da borda. Nenhuma palavra de parabéns. Nenhuma pergunta sobre o projeto. Nenhum sinal de orgulho. Scott apenas balançou a cabeça, soltou uma risada de desprezo e cruzou os braços no sofá. Ele disse que não tinha nenhuma intenção de perder uma noite inteira sentado em um auditório cheio de pessoas falando sobre tecnologia que, segundo ele, ninguém entendia ou se importava. Para ele, aquela cerimônia era apenas uma perda de tempo. Minha mãe concordou imediatamente. Ela nem sequer olhou para o convite em cima da mesa. Continuou concentrada no celular, como se eu estivesse falando sobre algo sem importância. Com uma voz fria, ela disse que eles já tinham outros planos naquela noite. Eles haviam conseguido uma reserva em um restaurante extremamente exclusivo chamado Continental, um dos lugares mais caros e disputados de Nashville. Eu perguntei por que aquele jantar precisava acontecer justamente na mesma noite da minha cerimônia. A resposta dela me deixou sem reação.
Karen explicou que Madison tinha acabado de comprar uma coleção limitada de maquiagem de uma marca de luxo e que aquilo era uma grande conquista para a imagem social da minha irmã. Segundo ela, aquela compra merecia uma comemoração especial em um restaurante sofisticado. Eles escolheram celebrar um produto de maquiagem em vez de reconhecer 5 anos do meu trabalho, das minhas noites sem dormir e de todo o esforço que coloquei naquele projeto. Fiquei olhando para eles, tentando entender como aquela situação tinha chegado a esse ponto. Antes que eu pudesse responder, minha mãe levantou os olhos do celular e me encarou. Sua expressão mudou completamente. Ela parecia irritada, quase como se eu fosse o problema daquela história. Então ela falou as palavras que encerraram qualquer esperança que eu ainda tinha. Já reservamos a mesa no Continental. Nós nunca vamos aparecer ao seu lado em um evento desses. Você é uma vergonha para a família. Depois disso, o silêncio tomou conta da sala. Olhei para o convite VIP sobre a mesa de vidro. Depois olhei para meu pai, que simplesmente voltou a assistir televisão como se nada tivesse acontecido. Por fim, encarei minha mãe. Eu não gritei. Não discuti. Não implorei por reconhecimento. Senti meu peito apertar, mas segurei as lágrimas. Naquele momento, eu percebi que a pessoa que mais precisava acreditar em mim sempre fui eu mesma. A raiva e a necessidade desesperada de receber a aprovação deles desapareceram naquele instante. No lugar disso, surgiu uma certeza fria e tranquila. Eu finalmente entendi o que precisava fazer. Podem aproveitar o jantar de vocês. Eu nunca mais vou incomodar essa família novamente, respondi com firmeza. Não esperei nenhuma reação. Virei as costas e saí. Caminhei pelo corredor enquanto meus passos ecoavam no chão de madeira. Cheguei até a porta da frente, abri e senti o ar frio da noite tocar meu rosto. Então fechei a porta atrás de mim, ouvindo o clique da fechadura. Fui até meu carro, entrei no banco do motorista e apertei o botão de ignição. O motor ligou. Coloquei o carro em movimento e saí daquele bairro sem sequer olhar pelo retrovisor. Naquele momento, eu deixei para trás todas as expectativas que ainda carregava sobre minha família. Aceitei uma realidade difícil, eu teria que construir meu próprio caminho sem esperar nada deles. 3 dias antes do grande evento da empresa, entrei em uma cafeteria tranquila no centro de Nashville. Fui até uma mesa no canto e sentei em frente à minha melhor amiga, Harper. Coloquei o ingresso VIP com detalhes prateados sobre a mesa de madeira entre nós. Eu precisava encontrar uma solução para aquela cadeira vazia na primeira fila. Eu não queria que, durante a transmissão ao vivo, os executivos vissem um lugar reservado para minha família completamente vazio ao meu lado. Contei toda a situação para Harper de forma breve. Ela ouviu atentamente, mas não tentou me dar frases prontas ou demonstrar pena. Ela sabia que eu não precisava de compaixão naquele momento. Eu precisava de uma solução. Sem perder tempo, Harper abriu o notebook, conectou ao Wi-Fi da cafeteria e começou a pesquisar. Precisamos colocar nessa cadeira alguém que realmente mereça estar lá, ela disse. Enquanto falava, abriu sites de viagens para verificar horários de voos e, ao mesmo tempo, pesquisou opções de roupas formais para a cerimônia. Ela sabia que os convidados da área VIP precisavam seguir um código de vestimenta elegante e profissional. Depois de analisar algumas opções, ela encontrou um vestido azul escuro clássico e sofisticado em uma loja de aluguel de roupas de luxo. Conferiu as medidas, realizou o pagamento com o próprio cartão e garantiu a entrega rápida. Harper cuidou de todos os detalhes práticos enquanto eu tentava decidir quem seria a pessoa certa para ocupar aquele lugar. Em menos de 20 minutos, tínhamos um plano completo. Mais tarde naquela mesma tarde, voltei para meu apartamento. Sentei no sofá, peguei o celular e comecei a procurar um contato específico na minha lista. Depois de alguns segundos, parei em um nome. Minha tia Dona. Ela era uma bibliotecária aposentada que levava uma vida simples e tranquila. Diferente do restante da minha família, ela sempre ficou distante das brigas, das cobranças e daquela dinâmica familiar cheia de problemas. Ela era uma das poucas pessoas que eu ainda acreditava que poderia estar ao meu lado naquele momento importante. Então respirei fundo e fiz a ligação. Ela era também a única pessoa da família que demonstrava uma preocupação verdadeira e constante comigo.
Durante os períodos mais difíceis do meu trabalho, quando eu passava noites seguidas dormindo no sofá do escritório para terminar o projeto de inteligência artificial, Dona sempre encontrava uma forma de cuidar de mim. Ela enviava pacotes diretamente para o endereço da empresa com comidas feitas em casa, lanches saudáveis e pequenos bilhetes escritos à mão. Nunca pediu dinheiro. Nunca esperou nada em troca pela sua bondade. O telefone chamou 2 vezes antes que ela atendesse. Assim que ouvi sua voz tranquila do outro lado da linha, senti uma sensação de conforto que eu não sentia há muito tempo. Fui direto ao assunto. Expliquei que eu tinha recebido um convite VIP para uma grande cerimônia de reconhecimento da empresa, que aconteceria em poucos dias em Nashville. Então fiz o pedido mais importante, perguntei se ela aceitaria viajar de outra parte do país para estar comigo como minha convidada oficial da família. A resposta dela veio sem hesitação. Eu não me importo com o tamanho do evento. Eu só quero estar lá para apoiar você. Ao ouvir aquelas palavras simples, senti um enorme alívio. Obrigada. A Harper já organizou sua passagem e conseguiu um vestido para você usar na cerimônia, respondi. Enviei para ela todos os detalhes do voo e confirmei que a viagem estava planejada. Na manhã seguinte, fui até o aeroporto internacional de Nashville para buscá-la. Fiquei próximo ao portão de desembarque observando as pessoas saírem pelas portas de vidro automáticas. Pouco depois, vi Dona aparecer puxando uma pequena mala antiga. Assim que me encontrou, ela abriu um sorriso e me abraçou com força. Depois de pegarmos a bagagem, fomos até o estacionamento, colocamos a mala no carro e seguimos para meu apartamento. 1 hora depois, Harper chegou carregando uma grande bolsa de roupas. Ela abriu o zíper e revelou o vestido azul escuro elegante que havia reservado no dia anterior. Dona experimentou a roupa no quarto de hóspedes, e o ajuste ficou perfeito. Passamos o restante da tarde preparando os últimos detalhes para a cerimônia. Organizamos o transporte, revisamos os horários do evento e conferimos cada etapa da programação. Enquanto eu estava sentada na sala com Harper e Dona, percebi algo que parecia simples, mas significava muito. Elas estavam ali por mim, não pelo meu sucesso ou pelo que eu poderia oferecer. Ninguém pediu meu dinheiro. Ninguém reclamou de escolhas ou comparou a situação com restaurantes luxuosos. Dona apenas fez perguntas sobre meu projeto de inteligência artificial. Ela ouviu cada resposta com atenção e curiosidade genuína. A presença dela, tão calma e sincera, preencheu o vazio enorme que meus pais e minha irmã haviam deixado. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti realmente apoiada. Finalmente chegou a noite da cerimônia. Às 19 horas, as portas principais do maior auditório do Centro de Convenções de Nashville se fecharam. Milhares de executivos da área de tecnologia, líderes do setor e representantes da imprensa já ocupavam seus lugares. As luzes começaram a diminuir, anunciando o início da transmissão ao vivo. Nosso CEO, Pierce, caminhou até o palco com confiança. Ele se posicionou atrás do púlpito, ajustou o microfone e observou a multidão diante dele. Ele não perdeu tempo com apresentações longas ou discursos vazios. Queria ir direto ao ponto. Pierce começou falando sobre a recuperação financeira recente da empresa e explicou como, apenas 1 ano antes, a companhia havia enfrentado uma das maiores crises de sua história. Então ele revelou que um único projeto de engenharia de software havia mudado completamente o futuro da organização. Nesse momento, ele virou o olhar em direção à primeira fila. Pierce então anunciou meu nome diante de toda a plateia, reconhecendo oficialmente que meu algoritmo de inteligência artificial havia sido o responsável por salvar a empresa de uma possível falência. O auditório inteiro explodiu em aplausos. Eu me levantei do meu lugar na área VIP, agradeci ao público com um aceno discreto e voltei a me sentar ao lado de Dona. Mas Pierce levantou a mão, pedindo silêncio. Ele explicou que reconhecer apenas a conquista técnica de um funcionário não era suficiente. Segundo ele, o conselho administrativo havia realizado uma reunião privada alguns dias antes e tomado uma decisão importante. A empresa criaria uma nova iniciativa chamada Fundo de Legado dos Funcionários. Ele explicou que aquele projeto tinha um objetivo especial: homenagear as pessoas que permaneciam nos bastidores, oferecendo apoio silencioso aos profissionais responsáveis pelas maiores conquistas da organização. Grandes avanços tecnológicos exigem dedicação extrema, renúncias pessoais e muitos sacrifícios.
E as pessoas que ajudam esses profissionais a continuar seguindo em frente também merecem ser reconhecidas, declarou Pierce ao microfone. Ele fez uma pausa, deixando que aquelas palavras fossem absorvidas por todos no auditório. Então abriu uma pasta de couro preta que estava sobre o púlpito. Com a voz firme, ele fez o anúncio oficial. A primeira homenageada e vencedora deste novo reconhecimento é Donna. Minha tia ficou completamente imóvel. Por alguns segundos, ela parecia não acreditar no que estava ouvindo. Seus olhos ficaram fixos no palco, tentando entender como aquilo estava acontecendo. As câmeras da transmissão ao vivo imediatamente se direcionaram para nossa área. As luzes do auditório iluminaram nossa sessão, destacando Donna diante de milhares de pessoas. Ela olhava para os lados, surpresa, enquanto todos os grandes nomes da indústria de tecnologia se levantavam e a aplaudiam. Eu segurei sua mão e a ajudei a se levantar. Os enormes telões acima do palco exibiram o rosto dela para todo o auditório. Donna caminhou lentamente, ainda emocionada, enquanto as pessoas continuavam a aplaudir. Um representante da empresa subiu ao palco carregando um certificado emoldurado. Pierce voltou ao microfone e começou a explicar os detalhes da homenagem. Concedemos oficialmente a Donna o direito vitalício de utilizar e aproveitar uma propriedade de férias de alto padrão pertencente ao fundo da empresa. Mas ele ainda não havia terminado. Ele continuou lendo os termos oficiais do documento. O reconhecimento também inclui uma viagem completa de primeira classe pela Europa, com todas as despesas cobertas. Depois, fez o último anúncio. E, por fim, Donna receberá uma associação vitalícia em um clube exclusivo de golfe e lazer. O valor total daquela premiação era impressionante. E tudo aquilo estava sendo entregue a uma bibliotecária aposentada que nunca pediu nada em troca. Uma mulher que simplesmente teve a gentileza de enviar comida e mensagens de apoio quando eu estava passando pelos momentos mais difíceis da minha vida. Acompanhei Donna até o corredor central. Ela caminhou devagar pelo tapete em direção ao palco e subiu os pequenos degraus enquanto a plateia aumentava o volume dos aplausos. Quando chegou ao centro, Pierce apertou sua mão com respeito e entregou o certificado emoldurado. Naquele instante, ela não era apenas minha tia. Ela era a prova de que pequenos gestos de amor e apoio podem ter um impacto muito maior do que as pessoas imaginam. Ela ficou diante das câmeras, segurando o pesado certificado contra o peito enquanto os flashes iluminavam o palco. Donna parecia completamente emocionada, quase sem conseguir acreditar na generosidade que estava recebendo naquele momento. Eu permaneci de pé na primeira fila, aplaudindo com orgulho. Não senti arrependimento pela decisão que havia tomado. Pelo contrário, uma sensação profunda de tranquilidade tomou conta de mim. Eu assisti enquanto as câmeras transmitiam o sorriso emocionado da minha tia para milhares de pessoas ao redor do país. A cerimônia estava sendo exibida ao vivo em grandes canais ligados ao setor de tecnologia. E eu tinha certeza de uma coisa: naquele exato momento, Scott, Karen e Madison provavelmente estavam dentro do Continental, segurando seus celulares ou acompanhando a transmissão em alguma tela do restaurante. Eles estavam vendo minha tia receber exatamente o tipo de reconhecimento e conforto que, durante anos, eles tentaram exigir de mim. Mas havia uma diferença importante. Donna não recebeu aquilo porque cobrou, pressionou ou manipulou alguém. Ela recebeu porque esteve presente quando eu mais precisei. Aquele momento provou para todos que o verdadeiro apoio, mesmo quando ninguém está olhando, pode ter um valor muito maior do que qualquer aparência de sucesso. Perto das 23 horas, a cerimônia finalmente chegou ao fim. Donna passou os últimos minutos conversando com membros do conselho e respondendo perguntas dos jornalistas de tecnologia. Depois, saímos do centro de convenções pela saída dos fundos e fomos até meu carro. Abri a porta do passageiro para ela, esperei que entrasse e depois fui para o banco do motorista. Assim que apertei o botão de ignição, o sistema do carro iniciou e se conectou automaticamente ao meu celular. A tela central do painel começou a acender com várias notificações. Havia exatamente 49 chamadas perdidas. Logo depois, dezenas de mensagens começaram a aparecer. Todas eram de Scott, Karen e Madison. O sistema exibiu as prévias das mensagens enquanto eu observava as palavras surgirem na tela. Atenda o telefone agora, meu pai havia escrito. Você precisa explicar o que acabamos de assistir, dizia uma mensagem da minha mãe. Naquele instante, entendi.
Eles tinham acompanhado toda a transmissão ao vivo enquanto estavam sentados em sua mesa cara no Continental. Eles viram os executivos da empresa entregarem à dona o reconhecimento que eles sempre esperaram obter através do meu esforço. No começo, as mensagens pareciam surpresas. Depois, rapidamente se transformaram em acusações e raiva. Eu apenas estendi a mão e apertei o botão de silêncio do painel. Não respondi. Não discuti. Não deixei que a mesma confusão emocional de anos atrás invadisse aquele momento. Coloquei o carro em movimento e saí da garagem. Minha única preocupação naquele instante era levar Dona para um lugar tranquilo e seguro. Eu não queria que ela fosse arrastada para o caos que minha família certamente tentaria criar. Dirigi pelas ruas do centro de Nashville até um hotel de alto padrão próximo. Estacionei na entrada, saí do carro e ajudei Dona a pegar sua pequena mala no porta-malas. Entramos juntas no saguão. Fiz o check-in, entreguei a chave do quarto para ela e sorri. Descanse esta noite. Você merece tudo isso, falei com sinceridade. Dona me abraçou antes de seguir em direção aos elevadores. Obrigada por tudo, Bailey, ela respondeu emocionada. Depois que ela entrou no quarto, voltei para o carro e tranquei as portas. Olhei para o relógio no painel. Quase meia-noite. Saí do hotel e segui em direção ao meu apartamento. As ruas estavam praticamente vazias, permitindo que eu dirigisse em silêncio. Enquanto segurava o volante, eu sabia que a próxima etapa seria difícil. Minha família finalmente tinha percebido o meu valor. Mas agora eu precisava estar preparada para o confronto que viria. Eu sabia que Scott, Karen e Madison não iriam simplesmente mandar algumas mensagens e esquecer tudo. Eles tinham acabado de perder o controle sobre algo que consideravam uma grande vantagem financeira e, como sempre, precisavam encontrar alguém para culpar. Cheguei ao meu prédio, estacionei no meu lugar reservado e atravessei o saguão principal. Apertei o botão do elevador e esperei em silêncio. Quando as portas metálicas se abriram, entrei, apertei o andar do meu apartamento e observei os números subirem lentamente no painel. Respirei fundo. Eu sabia que a reação deles viria. Só não imaginava que seria tão rápida. O elevador parou. O sinal sonoro tocou e as portas começaram a se abrir. Assim que saí, parei imediatamente. Madison, Karen e Scott estavam parados bem na frente da minha porta. Eles bloqueavam completamente minha entrada. Não se importaram com o horário avançado, nem com a possibilidade de incomodar os vizinhos. Madison ainda vestia o mesmo vestido caro que havia usado no jantar. Ela mantinha os braços cruzados, com uma expressão de pura raiva e inveja. Meu pai andava de um lado para o outro no corredor enquanto minha mãe me encarava como se eu fosse a responsável por toda aquela situação. Os três pareciam prontos para uma discussão. Onde você estava? Karen gritou assim que me viu. Nós ligamos para você quase 50 vezes. Eu estava levando minha convidada até o hotel, respondi calmamente, sem alterar meu tom de voz. A resposta pareceu deixá-los ainda mais irritados. Você nos humilhou. Madison gritou, apontando o dedo para mim. Você entregou uma propriedade de luxo para uma bibliotecária aposentada. Eu não me movi. Não abaixei a cabeça. Permaneci parada no corredor, olhando para eles. Segurei minhas chaves na mão e observei a situação com clareza. Meus pais haviam deixado um jantar caro no meio da noite e corrido até meu apartamento apenas porque estavam inconformados com algo que nunca conquistaram e nunca tiveram direito de receber. Eles não estavam preocupados comigo. Eles estavam preocupados com o que achavam que tinham perdido. Caminhei até a porta e parei diante dela. Naquele momento, eu sabia que precisava estabelecer o limite final com as pessoas que durante anos fizeram eu me sentir como se não tivesse valor. Mas Madison se colocou na minha frente e bloqueou a fechadura. Ela não perguntou sobre minha conquista. Não demonstrou interesse pelo evento ou pelo que eu havia construído. Ela apenas deu uma ordem. Você precisa ligar para a empresa e exigir que mudem o nome do beneficiário. Esse prêmio pertence à nossa família, ela disse em tom agressivo. Eu continuei firme. Sem discutir, coloquei a mão em seu ombro e a afastei levemente para conseguir chegar à porta. Não olhei para a expressão de ódio no rosto dela, nem para a maquiagem já desgastada pela noite. Apenas coloquei a chave na fechadura.
Girei lentamente até ouvir o clique da trava. Abri a porta apenas alguns centímetros e fiquei parada na entrada, usando meu próprio corpo para impedir que qualquer um deles tentasse entrar. Então falei com calma. O contrato do fundo já foi finalizado. Os advogados da empresa confirmaram todos os termos. Ninguém tem autoridade para mudar isso. Pela primeira vez, eles perceberam que aquela não era uma discussão que poderiam vencer. Porque, depois de anos tentando controlar minha vida, eles finalmente encontraram um limite que eu não permitiria que ultrapassassem. Eu entendo, mas a decisão já foi tomada, respondi com calma. Scott percebeu imediatamente que não havia mais espaço para negociação. O tom da minha voz deixou claro que eu não estava mais tentando convencê-los de nada. Ele finalmente entendeu a realidade. A propriedade de férias de luxo e todos os benefícios do fundo estavam completamente fora do alcance dele. Ele fechou a mão com força, tomado pela frustração, e em um impulso de raiva bateu com o punho na parede do corredor. O som ecoou pelo prédio silencioso. Depois de xingar baixinho, virou as costas e se afastou alguns passos, derrotado pela situação que não conseguia controlar. Karen observou a reação dele e percebeu que a estratégia de pressão direta não funcionaria. Então mudou completamente sua postura. A expressão de raiva desapareceu do rosto dela. Em poucos segundos, ela assumiu outro papel, seus olhos começaram a se encher de lágrimas e ela se aproximou de mim segurando meu braço. No silêncio do corredor, ela começou a chorar. Ela tentou despertar minha culpa, lembrando constantemente que éramos família. Disse que eles haviam me criado, que haviam me dado uma casa e que, por isso, tinham direito a uma parte do meu sucesso. Segundo ela, uma família de verdade deveria sempre dividir suas conquistas, independentemente dos problemas do passado. Eu olhei para a mão dela segurando minha manga. Mas, pela primeira vez, aquelas palavras não tiveram poder sobre mim. Eu não senti obrigação. Não senti culpa. Simplesmente retirei meu braço e me afastei, encerrando aquele contato. Madison percebeu que a tentativa da minha mãe também não estava funcionando. Então ela mudou de comportamento. O tom agressivo desapareceu. Ela começou a chorar intensamente, cobrindo o rosto com as mãos e assumindo a posição de vítima. Dessa vez, ela tentou colocar toda a culpa em mim. Disse que eu havia escondido informações sobre o fundo da empresa de propósito. Afirmou que eu tinha planejado toda aquela transmissão ao vivo apenas para envergonhá-la diante dos amigos dela. Ela chorou dizendo que meu silêncio havia destruído o jantar no Continental e prejudicado a imagem que ela tanto valorizava. Depois, exigiu que eu pedisse desculpas pelo sofrimento emocional que, segundo ela, eu havia causado. Eu permaneci parada na porta do meu apartamento observando aquela cena. Eu ouvi as acusações, as lágrimas e as tentativas desesperadas de conseguir algum benefício financeiro. Mas eu reconheci aquele padrão. Era exatamente a mesma forma de manipulação que eles haviam usado comigo durante 5 anos. Naquele momento, decidi que aquele ciclo terminaria ali. Olhei para os três e falei com clareza, garantindo que cada palavra fosse entendida. Disse que aceitava aquelas desculpas apenas por uma razão, pela minha própria paz de espírito. Mas deixei algo muito claro. Aceitar aquelas palavras não significava esquecer o passado, perdoar tudo ou permitir que eles voltassem a ter o mesmo espaço na minha vida. Aquela era uma decisão sobre minha paz, não sobre dar a eles uma nova chance de me controlar. Naquele momento, estabeleci meu último limite. Expliquei que todas as conversas envolvendo dinheiro estavam encerradas de forma definitiva. Eles não deveriam mais me procurar para pedir empréstimos, ajuda financeira ou qualquer tipo de favor. Deixei claro que o acesso deles à minha vida e aos meus recursos estava encerrado a partir daquele instante. Então dei um passo para trás, entrando no meu apartamento silencioso. Segurei a maçaneta metálica pelo lado de dentro e não esperei mais nada. Não esperei meu pai se virar. Não esperei minha mãe parar de chorar. Não esperei Madison terminar suas reclamações. Apenas fechei a pesada porta de madeira diante deles. O som da porta batendo interrompeu imediatamente suas vozes no corredor. Girei a fechadura 2 vezes, garantindo que aquela barreira física representasse também o fim de um ciclo. Fiquei parada na entrada do apartamento, em silêncio, ouvindo os passos deles se afastarem em direção ao elevador. 4 meses depois daquela noite, a realidade da minha família havia mudado completamente.
As consequências das escolhas financeiras que eles fizeram finalmente começaram a aparecer. Madison continuou tentando manter a imagem de uma vida luxuosa. Ela seguiu comprando roupas de grife, frequentando eventos caros e tentando mostrar para todos que ainda fazia parte daquele estilo de vida. Mas havia um detalhe que mudou tudo. Meu dinheiro não estava mais chegando na conta dela todos os meses. Sem aquele apoio financeiro constante, os gastos começaram a se acumular. Ela atingiu os limites de vários cartões de crédito e tentou conseguir novas linhas de crédito, mas os bancos recusaram seus pedidos. As instituições financeiras começaram a enviar avisos sobre o financiamento caro do carro esportivo que ela havia comprado. Ela ignorou todos os alertas. Até que um dia, uma equipe de recuperação apareceu no condomínio onde ela morava. Em plena luz do dia, o veículo foi levado. E o pior para Madison não foi apenas perder o carro. Foi saber que pessoas do círculo social que ela tanto tentava impressionar assistiram a tudo. A imagem de sucesso que ela havia construído começou a desaparecer naquele instante. Scott e Karen entraram em pânico e tentaram encontrar uma forma de resolver a situação dela. Mas havia um problema. Eles não podiam mais ligar para mim pedindo dinheiro. Eles sabiam que, se aparecessem novamente na minha porta, eu tomaria medidas legais para proteger minha segurança e meu espaço. Então tentaram usar outros parentes para enviar mensagens e tentar reabrir o contato. Eu bloqueei todos esses números também. Sem outra alternativa, eles foram obrigados a tomar decisões financeiras difíceis. Venderam investimentos que guardavam para a aposentadoria, usaram suas reservas de emergência e sacrificaram economias que levaram anos para construir apenas para cobrir as dívidas de Madison. Em determinado momento, chegaram até a fazer um novo empréstimo usando a própria casa como garantia. Agora, eles vivem sob constante pressão financeira e carregam uma enorme amargura. De longe, acompanham minha trajetória, presos pelas consequências das próprias escolhas e pelo limite que estabeleci naquele corredor. Eles fizeram suas decisões. E finalmente tiveram que lidar com os resultados delas. Enquanto isso, Donna teve uma história completamente diferente. Ela mudou oficialmente para a propriedade de férias de luxo pertencente ao fundo de legado dos funcionários. Pela primeira vez, alguém que sempre ofereceu apoio sem pedir nada em troca recebeu uma recompensa verdadeiramente merecida. Donna arrumou suas coisas, deixou o pequeno apartamento onde morava e se mudou para a ampla casa à beira do lago que fazia parte do fundo da empresa. O próprio fundo passou a cuidar de todos os custos da propriedade, incluindo impostos e manutenção. Agora, ela começava seus dias lendo livros em um grande deck de madeira com vista para a água tranquila. Nos finais de semana, aproveitava sua associação vitalícia no clube exclusivo para jogar golfe e, recentemente, começou a planejar sua viagem de primeira classe pela Europa, totalmente financiada pelo programa de reconhecimento. Pela primeira vez em muitos anos, Donna vivia uma aposentadoria tranquila, confortável e cheia de respeito. Ela frequentemente me convidava para jantar em sua casa, e esses momentos criavam exatamente o tipo de ambiente familiar que eu sempre desejei, um lugar com apoio, carinho e compreensão. Minha vida profissional também mudou completamente durante aqueles 4 meses. O conselho administrativo da empresa analisou os resultados finais da implementação do meu sistema de inteligência artificial e reconheceu o enorme impacto que a tecnologia havia causado no crescimento global da companhia. Depois de uma reunião especial, eles anunciaram oficialmente minha promoção para diretora de sistemas de inteligência artificial. Passei a trabalhar em um escritório muito maior, localizado no último andar da sede da empresa, com uma vista privilegiada da cidade. Agora, eu liderava uma equipe formada por 50 engenheiros de software dedicados ao desenvolvimento de novas soluções. No dia em que minha promoção foi divulgada, meu celular vibrou sobre a mesa do novo escritório. Peguei o aparelho e vi uma mensagem curta da Harper. Ela escreveu apenas: "Você conquistou cada pedaço disso." E ela estava certa. Quando olho para tudo o que aconteceu, percebo que aprendi algumas das maiores lições da minha vida. O valor de uma pessoa nunca é definido pela rejeição, pelo favoritismo ou pelas críticas daqueles que deveriam apoiá-la. O verdadeiro valor nasce das próprias habilidades, da força para continuar e da dedicação colocada todos os dias na construção do próprio caminho. Criar limites firmes não significa ser cruel. Às vezes, é a única maneira de proteger sua paz, sua saúde emocional e tudo aquilo que você trabalhou tanto para conquistar.
Também aprendi que família não é apenas uma questão de sangue. Família de verdade é formada pelas pessoas que escolhem permanecer ao seu lado nos momentos mais difíceis, quando você está cansado, perdido ou lutando para seguir em frente. São aquelas pessoas que apoiam sua jornada sem esperar nada em troca, e não aquelas que aparecem apenas quando percebem que você finalmente alcançou sucesso. Essa foi a minha história. Obrigado por acompanhar até aqui e por dedicar seu tempo para ouvir tudo que vivi. Se você já passou por uma situação envolvendo favoritismo, falta de apoio ou relações familiares difíceis, compartilhe sua experiência nos comentários. E não se esqueça de acompanhar o canal para mais histórias como essa.